Então, o grande problema é sobre o que vamos fazer com os homens jovens, os meninos, os adolescentes. Eles estão perdidos, eles estão confusos. Eles estão sofrendo com problemas psicológicos. Essa é a narrativa da grande mídia. Mas vocês sabem que eu sempre vou procurar coisas que a grande mídia não vai trazer. Eu não nego que nas gerações mais jovens os problemas psicológicos estão em maior número do que nas gerações anteriores. Mas será que o problema está nos meninos? Ou a maior parte dos problemas estão nas meninas, nas mulheres? Bom, vocês já têm uma ideia do que eu já trouxe aqui. Mulheres balzacas consumindo mais álcool. Mulheres jovens consumindo mais entorpecentes. Mulheres, em geral, consumindo mais remédios controlados e mais coisinhas aí que eu trouxe aí. Apresentando mais queixas psicológicas também, eu já trouxe. Então, será que o problema é exclusivo dos homens? Será que o empoderamento feminista que entrou pelo cano está querendo omitir isso para dizer que ralou com a vida das mulheres que entraram na conversa do feminismo? Alguns vão dizer assim que não, que as mulheres sempre tiveram esse comportamento. Tá, mas aí é um comportamento, meus caros, mais, digamos, relacionado à parte biológica. O que eu estou discutindo aqui é a parte de intoxicação ideológica. O que o feminismo levou as mulheres a fazer de coisas que elas não queriam fazer. Foram empurradas goela abaixo, foram incentivadas. Olha, vocês podem fazer, vão em frente. Porque as grandes feministas teóricas, elas não estão nem aí se vai ter perdas nessa guerra contra os homens. O que elas querem é a vitória no final. Então eu trago aqui mais uma falando sobre o problema psicológico das mulheres. Está nítido que, apesar dos homens estarem sob uma pressão nunca antes vista, as mulheres elas não conseguem suportar nem mesmo uma sociedade que as privilegiam. Porque elas estão fazendo coisas que elas não queriam. Vamos ler aqui. Mais mulheres do que homens apresentam queixas psicológicas. Que novidade, hein? Eu já trouxe aqui os vídeos. Em 2021, 18% da população feminina com 12 anos ou mais apresentava queixas psicológicas. E o negócio aqui começa cedo, hein? Esse percentual era de 12% entre a população masculina. 12 contra 18%. Teria que ser maior
entre a masculina, né? Porque as reportagens só falam dos problemas que estão acontecendo com os meninos. Inclusive, problemas que podem colocar a vida das mulheres em perigo. Não é isso que estão dizendo? As queixas eram mais comuns entre adolescentes e mulheres jovens. Quer dizer, o estrago já começando cedo. Imagine quando chegar lá pelos 35, 40 anos. Por isso que eu fiz aqueles 2 vídeos, lembra? Das mulheres de 35 para mais. Tá ali já tá encerrada a carreira, né? Não sai mais nada ali. O absenteísmo devido a problemas psicológicos também era maior entre as funcionárias do que entre os funcionários. Esses dados são da pesquisa de saúde do CBS e da pesquisa sobre condições de trabalho na Holanda, NEA, realizada pelo Instituto Nacional de Estatística da Holanda. A saúde psicológica é determinada com base nas respostas a 5 perguntas do Inventário de Saúde Mental. As perguntas abordam o estado do espírito da pessoa, como sentimentos de abatimento, tristeza, calma ou paz, felicidade, nervosismo ou desânimo. A proporção de homens e mulheres com queixas de saúde mental não era tão alta desde 2001, ano em que o inventário foi incorporado à pesquisa de saúde do CBS. Quase 1 em cada 4 meninas e mulheres jovens apresenta queixas psicológicas. As queixas psicológicas foram mais comuns entre adolescentes e mulheres jovens, na faixa etária de 12 a 24 anos. O número de meninas e mulheres nessa faixa etária que apresentaram tais queixas foi o dobro do número de meninos e homens jovens. 24% contra 12%. Tá, mas e aí? Como é que o problema é só com os homens? Porque o feminismo não quer admitir que é uma ideologia destruidora de mentes. As mulheres estão com o cérebro derretido por causa do feminismo. As queixas psicológicas também foram menos prevalentes entre mulheres idosas, 65 anos ou mais, do que entre mulheres em outras faixas etárias. Então, lógico, as mais velhas pegaram menos intoxicação do que as mais jovens. Então, é óbvio que o feminismo ele vem numa escala de psicose cada ano maior. Então, você pega uma mulher de 65 anos, ela não está com o cérebro tão derretido que nenhuma de 18. As meninas sentem mais. Mas aqui, aqui já vem o negócio aquele de colocar desculpas para as mulheres, colocando outros fatores como causas desses problemas psicológicos. Quando é com o homem, é porque o homem parou no tempo, não soube se adaptar, ficou para trás, sabe? É sempre avacalhando com a coisa. Quando é mulher, aí eles vão achar causas, mas nunca o feminismo.
Além disso, de acordo com a pesquisa CBS Perception, eram principalmente as mulheres que, em sua maioria, já sofriam pressão devido às suas próprias expectativas ou às expectativas de outras pessoas desde jovens. Olha, isso aqui, essas expectativas, é porque as mulheres, elas estão intoxicadas de empoderamento e aí elas começam a enxergar coisas aonde não existem. Porque como é que vão me dizer que as mulheres estão com mais pressão hoje em dia, se tudo é voltado para privilegiar, beneficiar as mulheres? Como é que se explica isso? Eu não duvido que elas estejam com mais problemas psicológicos, mas não é devido à pressão, porque elas estão recebendo todas as benesses. Teria que ser os homens que estão sob pressão. Mas é que é o feminismo que coloca expectativas, criou expectativas irreais. Aí, quando as meninas não conseguem realizar essas expectativas, elas se frustram e entram em surto. Entre as mulheres de 18 a 24 anos, 38% afirmaram que frequentemente se pressionavam. Olha só, se pressionavam. Entre os homens na faixa etária, esse número foi de 26%. Dos homens seria esperado uma porcentagem maior. Esses sentimentos eram 2 vezes mais comuns entre as adolescentes de 12 a 17 anos do que entre os meninos, 21% contra 10%. Quanto à pressão percebida para atender às expectativas de outras pessoas, um quadro bastante semelhante emerge. Mais mulheres com fadiga mental relacionada ao trabalho. Ressuscitem a Simone de Beauvoir. Vamos lá no túmulo dela. Ela disse que as mulheres tinham que ir para o mercado de trabalho, que a vida do lar era uma vida de opressão. Vamos agradecer ela lá. A fadiga mental relacionada ao trabalho foi mais prevalente entre as funcionárias de 15 a 74 anos do que entre os funcionários do sexo masculino. 19% contra 16%. Novamente aqui, os homens teriam que estar na frente disparado. Mas os homens foram moldados para a lida. E as mulheres foram empurradas e acreditaram nisso. Mas um alerta aqui, ó. Eu estou apenas constatando. Eu não estou dizendo aqui que nós temos que fazer alguma coisa para melhorar isso. Negativo. Que continue desse jeito. Quiseram assim. Quiseram assim, agora tem que ir até o fim. Vamos até o fim para ver no que dá. A diferença foi ainda maior entre as jovens de 15 a 24 anos, com 16% das mulheres e 9% dos homens relatando queixas de fadiga mental devido ao trabalho. Queixas de saúde mental figuram como a terceira causa mais comum de absenteísmo, depois da gripe e do resfriado comum. 7% das funcionárias ausentes citaram queixas psicológicas.
excesso de trabalho ou esgotamento profissional como motivo para o afastamento por doença. Esse percentual foi de 5% entre os homens ausentes. Com 6%, a taxa de absenteísmo em 2021 foi maior entre as mulheres do que entre os homens, 4%. Então, meus caros, está aí a prova de que, tirando a parte aí do profano feminino, da parte biológica, pegando só na parte ideológica da coisa, o feminismo ele jogou as mulheres no mato. As mulheres acham que se deram bem. Algumas já estão percebendo que se deram mal, mas a maioria vai continuar dizendo que se deu bem. É muito forte a pressão feminista. Então, assim, ó, elas vão aumentar suas doses de álcool, aumentar suas doses de entorpecentes, vão aumentar suas doses de remédios tarja preta, vão continuar teimando que estão bem, porque o feminismo ele adoece a mente. Ele vira uma doença mental. Então, as mulheres elas vão continuar dizendo que estão bem, apesar de ficarem cada vez mais ruins. Então, essa sociedade nossa aí, ela não tem como você fazer algo para reverter. Os vídeos que eu já trouxe aqui provando que as mulheres estão numa situação pior do que os homens já comprovam isso. Agora, o grande problema são os meninos, né? Os meninos, os homens. Que nem eu disse, não estou falando que eles não estão com problemas. Mas as mulheres estão com problemas maiores do que os homens e elas são mais beneficiadas. Então, quer dizer que elas estão numa situação que biologicamente, psicologicamente, elas não queriam estar. De verdade. Só que agora elas não vão admitir, lógico, porque essa pressão mental do feminismo já entrou na mente. Então elas não vão admitir que estão piores devido ao feminismo. Mas estão. Então está aí, meus caros, mais uma prova, mais um vídeo aí para a coleção de provas de que nós estamos certos e de que o mainstream está errado. Por isso que eles ficam loucos. Por isso que eles barram o crescimento do canal. Não, tem que congelar esse sujeito aí. Vamos retirar aí tudo que nós pudermos do cara, porque tá desmontando tudo. Foi tudo desmontado. Tá tudo sob ruína. Falta agora o tempo fazer o seu trabalho. Só esperar. Até mais, meus caros.